Como já havia feito um vídeo sobre a posição do cristianismo com relação ao veganismo, decidi fazer o mesmo para abordar outra religião bastante difundida no Brasil, o Espiritismo. Será que o Espiritismo aprova o consumo de carne? O Espiritismo transparece ser uma religião na qual os métodos científicos são aplicados para confirmar a existência de um mundo extracorpóreo. No entanto, os fenômenos observados não são controláveis, os fatos não são verificáveis por uma comunidade científica e as hipóteses não podem ser testadas. Todos os fenômenos se passam em círculos fechados que dependem supostamente da vontade dos espíritos desencarnados. Nessas condições, o Espiritismo se enquadra como uma religião e falha em todos os aspectos do método científico. O Livro dos Espíritos, na minha opinião, o mais importante e interessante do Pentateuco de Kardec, possui algumas respostas voltadas para a alimentação. Kardec faz o seguinte questionamento: a alimentação animal é, com relação aos homens, contrária à lei da natureza? De onde obtém a seguinte resposta dos espíritos: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Mais de um terço da população mundial se abstém de carne por motivos de saúde, crenças, motivos éticos, econômicos. São bilhões de pessoas que, se estivessem perecendo, causariam um caos generalizado nos hospitais. No entanto, não é isso que observamos. Quando foi a última vez que ouviram no noticiário que algum grupo morreu por não consumir carne? Certamente, essa seria uma notícia de destaque em qualquer jornal de uma sociedade carnista. Notem que, quando ocorre uma morte devido à alimentação vegetariana mal planejada, mesmo que seja em outros países, a notícia se viraliza e torna-se destaque internacional. Todos se esquecem que milhões de pessoas morrem por ano exatamente pelos abusos de consumo de produtos animalizados, que causam ou potencializam diversas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Portanto, o que o Livro dos Espíritos diz é incorreto, ou, se preferirem, mal interpretado ou desatualizado, e não pode isso ser usado como justificativa para seguir consumindo carne. Se a resposta houvesse sido dada por um espírito superior, onisciente, dos costumes de todos os povos, este saberia que o consumo de carne é um ato meramente cultural e não essencial à vida. Como será que o Espírito da Verdade responderia a essa mesma pergunta se Kardec fosse um indiano? A pergunta seguinte segue o mesmo tema. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? A resposta recebida é a seguinte: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Aqui o espírita pode usar a seu favor a resposta dada. Existe maior privação em nossa sociedade do que abster-se da carne, ovo e leite? A expiação, como dizem os espíritas, de se esforçar em ser vegano, beneficiaria mais de 100 bilhões de animais terrestres e marinhos anualmente. Certamente, o benefício ao outro é incalculável. Em outro ponto do livro, Kardec pergunta: nos mundos de mais apurada organização, têm seres vivos necessidade de alimentar-se? A resposta é: tem, mas seus alimentos estão em relação com sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Para espíritas, a Terra é um mundo de expiações e provas. Pessoalmente, repudio essa crença, pois tira de nós humanos a culpa por transformarmos este planeta no que ele é hoje. A Terra é um planeta perfeito e, com um pouco mais de positivismo, poderíamos nos esforçar para que ela fosse cada vez melhor. Mas digo aos espíritas que pensam que aqui é um local de provas e expiações que os mundos evoluem, assim como seus habitantes. A Terra não é um mundo eternamente condenado ao seu estado. Cabe a nós transformá-la em um lugar justo e igualitário, e essa evolução começa na mesa. Em O Consolador, em 1941, Emmanuel, o renomado espírito que acompanhou Chico Xavier em sua vida, foi incisivo ao condenar o consumo de carne. Ele diz:
A ingestão de vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Oh, yeah! Portanto, na religião espírita também é possível encontrarmos justificativas que repudiam qualquer ação que possa deter a longa marcha das demais criaturas que compartilham conosco este planeta no caminho de uma evolução espiritual.